No vídeo de hoje eu vou começar fazendo algumas perguntas. Você já leu o manual do seu carro? Você já leu lá na parte de manutenções programadas um tópico que fala de utilização do veículo em condições severas? E que condições são essas? E por acaso você já parou para pensar se você se enquadra nesse tipo de utilização ou não? É isso aí. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre manutenção preventiva e sobre essa informação muito importante contida nos manuais e possivelmente está contida no manual do seu carro. Então bora pro vídeo que tá top! Pessoal, muito prazer, meu nome é Esdras Pacheco e você que está chegando agora e não nos conhece, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal aí, ative as notificações, deixa o like se você gostar do vídeo e qualquer dica aí que você tiver para nós, dúvidas ou sugestões que a gente possa estar esclarecendo nos comentários, pode deixar embaixo nos comentários aí. Pessoal, aqui na oficina a gente tem, atendido muita gente que traz o manual para a gente fazer as verificações do carro, como se fosse um checklist. As pessoas gostam de acompanhar, né? Algumas pessoas, não são todas. A maioria, quase, é uma minoria que gosta, mas sempre traz. E a gente até carimba alguns manuais com o nosso carimbo da oficina aqui mesmo, que para a pessoa ter aquele controle que pelaquela data, aquele prazo já passou ali, aquela manutenção. E aí o manual ele tem já uma colinha, uma planilha montada de um controle de manutenção, que é, lógico, já baseado em uma série de estudos e cálculos lá atrás, na hora da fabricação do carro, ou na fabricação, ou no projeto mesmo em si, né? E isso é uma parte que ajuda demais. Só que ele é dividido em duas etapas, condições normais e condições severas. Eu estou aqui com dois exemplos e eles dizem praticamente a mesma coisa. Lógico que são duas montadoras diferentes, um é da Volks e um é da Fiat. E aqui é um Polo 2010. E nós temos aqui as condições de uso normal, né, onde está prescrito nesse quadro. E antes dele nós temos aqui um tópico falando sobre uso severo. Assim também como no MOB. Eu não vou ler os dois aqui, viu? Mas depois, se vocês tiverem, pega seu manual do carro aí e dá uma lida. Nós temos aqui as condições, os planos de manutenção, a planilha montada para você acompanhar suas manutenções. Mas aí, alguns itens vêm com asterisco aqui e dois asteriscos, que lá no final ele me diz que é para questões de condições de uso severo. E o que isso quer dizer? Galera, vou ser sincero com vocês, 90% do meu público atendido aqui na oficina se enquadra nesse tipo de condição de uso severo. Então vamos ler do Volks e qualquer coisa a gente dá uma passadinha ali também. Pessoal, situações que exemplificam condições de uso severo. Trânsito em estradas de vias ruins ou alto índice de poeira, sem pavimentação. Predominantemente em situações com elevado índice de partículas suspensas. Indústrias mineradoras, cimentos, siderurgia, marmoraria, salinas. Predominância de carros com engate reboque ou com carga máxima no carro. Em ciclos urbanos, com paradas frequentes. Em trajetos com cursos abaixo de 10 km rodados diariamente. E em trajetos de trânsito frequente em baixos regimes de rotação, com o motor em tráfego intenso. E prestação de serviço de táxi, autoescola, entrega de porta em porta, locadores e esse blá 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 tudo. Vamos ler o da Fiat aqui, o que fala também? Itens que devem ser substituídos na metade do prazo indicados para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas, lamacentas ou em condições de uso de reboque, táxi, entrega de porta em porta, etc. Ou quando houver longa inatividade. Longa inatividade aqui seria o mesmo que carros que rodam abaixo de 10 km diários. Se você for interpretar aí, você vai entender que sim. E o que isso quer dizer, galera? Que a maioria do pessoal aqui, pelo menos na minha região, se enquadra nesse perfil de utilização de condições de uso severo. E o que isso vai implicar na manutenção do carro? Simples. Você tem um carro aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o Polo. A manutenção do Polo é para você fazer a inspeção da correia, tá aqui, ó, no terceiro serviço, ou seja, com 30 mil ou 18 meses. O que vier primeiro. E aí é a verificação da correia. Lógico, abriu, verificou, tá ruim, tem que trocar. É o que a gente sempre faz também. Temos a cultura de trocar a correia aqui entre 25 e 30 mil. Aqui para a nossa região é uma quilometragem ideal de controle, que aí a gente não tem aí um desgaste prematuro de polias, mas nós temos aí uma certa contaminação com minério. Mas aí você consegue manter alguns itens, né, como as engrenagens, para uma troca estendida aí. Ou seja, uma troca sim, uma troca não. Um exemplo, né? E aí, quando você se enquadra em condições de uso severo, é para você inspecionar essa correia a cada 10 mil e sendo necessário fazer a substituição. Abriu, inspecionou, tem um mínimo desgaste, você tem que efetuar a troca ou a substituição dos itens. E por que eu estou falando a respeito disso? Eu já peguei carros aqui, galera, que com 25 mil eu já tive que trocar todas as engrenagens, porque era um carro que rodava praticamente dentro, é um carro que rodava dentro da mineração. E nós aqui estamos cercados. De um lado nós temos uma mineradora de brita e de outro lado de minério de ferro. Então aqui, só por essas duas variáveis já era condição de uso severo. E o que acontece? Aqui a gente também tem um perfil de pessoas que às vezes utilizam o carro para
um percurso muito curto. Às vezes você tá num bairro e trabalha no outro. Aí você pega o carro naquele trânsito todo dia, já se enquadra. Ou às vezes pessoas que quase não usam o carro para uma viagem final de ano, uma viagem de férias, e o carro roda aí 2.000 km por ano. Então é uso severo. E o que isso implica, como eu falei antes? Implica que você vai ter que reduzir as suas manutenções drasticamente, a ponto de que verificar uma correia anualmente ou a cada 10.000 km. E aonde que a gente faz as manutenções aqui na nossa oficina, eu adotei esse padrão para dentro da oficina, não é regra, tá? Já troco antes, alguns casos, ou troco com um prazo a mais também, dependendo do carro e da situação, beleza? Não é regra, mas o padrão médio aqui é entre 25 e 30 mil, no máximo a cada 2 anos, no máximo. Eu já coloco alguns carros aqui que eu sei que tem que a gente tem já essa análise de pessoal mesmo, de estar com o cliente, aquele convívio maior, a gente coloca uma avaliação a cada 1 ano também, e se precisa substituição desses itens, correia dentada, a cada 1 ano. E por que eu estou falando aqui justamente a respeito de correias dentadas? Porque eu, em anos de oficina, é um dos exemplos mais clássicos que a gente pegou aqui, tanto quanto eu não tinha oficina, quando eu já trabalhava, quando eu comecei, de um carro chegar com a correia arrebentada, e sempre por quê? Porque passou o prazo da troca de inspeção, passou o prazo da troca de verificação. Tudo errado essas perguntas. E aí a correia vence, ou a correia resseca, ou está muito contaminada, as engrenagens amolam, e aí é batata. Arrebenta e vai cabeçote, vai motor, e o prejuízo é grande. Então eu sou do tipo que eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta dele. Beleza? Então, galera, esse carro é um carro 2016-2017 com 25 mil km rodados. E nós estamos fazendo aqui uma das primeiras revisões dele de substituição. A primeira, né? Substituição de correia. E nota aqui, ó, que na nossa região, devido às minerações e essa região aqui de BH, né, nessa região central aqui, né? Sarzê também faz parte de BH. 30 km de BH é a região de BH. Então é o seguinte, temos aqui bastante contaminação do minério, tá vendo? Que é proeminente dessa região aqui. Nesse caso aqui, esse carro se enquadra no quesito de condições de uso severos. Ele descreve para nós o seguinte: o carro que ele trabalha em condições severas, ou seja, o carro roda pouco, o carro roda em regiões que tem muito contaminação por poeira, por minério, o carro pega muito trânsito fechado, que é dentro de cidade, não é um carro que pega só BR, ele se enquadra nessa situação, nessa condição, e aí a manutenção dele ela é reduzida para 50% das condições normais. Ou seja, se um carro era para trocar a correia com 50 mil, ele vai ser trocado com 25. E se era para ser trocado a cada 4 anos, que foi o caso desse carro, ela vai partir para troca a cada 2 anos, 2 anos e meio. Não é regra de todos os carros. Cada fabricante, cada modelo vai ter uma especificação aí no manual. É o seguinte, tem carro, a Ford mesmo, se eu não me engano, lançou aquele New Fiesta, e quando lançou era para alta quilometragem, correia com 80 mil. Nós aqui já tivemos clientes que, infelizmente, com 50 mil a correia quebrou. E aí? Quem paga a conta? Por quê? Porque falta a questão da avaliação da pessoa. 80 mil em condições normais. Mas, se você já pega um carro em condições severas, você vai reduzir isso aí pela metade. Beleza? Então aqui, galera, o cliente forneceu as peças e nessas condições aqui, nessa situação, é mais do que aceitável, porque todas as peças são genuínas. Filtro de cabine, genuíno. Filtro de ar, genuíno. Filtro de combustível e filtro de óleo, genuíno. Aqui ele trouxe para nós a arruela de vedação do parafuso de escoamento do óleo do cárter, o bujão, né? Trouxe aqui tensor da correia, genuíno. Correia dentada, genuína. Cabos, genuínos, originais Volkswagen. Tá aqui, ó. Seguinte, ele não trouxe as velas, mas a gente vai pedir um kit da NGK aqui, beleza? Ou genuíno também. E nós vamos colocar esse Nanotech aqui, fornecido pelo cliente. Confesso para vocês que esse aqui eu nunca instalei, sempre a gente coloca aí no óleo, sempre é o Militech, né? Mas o cliente trouxe esse aqui também, então vamos instalar ele aí. Fluido de arrefecimento, nós vamos fazer a troca aqui preventivamente. A gente vê que ele está com a coloração boa, mas a gente tem que olhar no manual a questão de prazo de validade. Que tem a quilometragem, mas também tem a questão de anos, né, pessoal? Ou você troca itens por quilometragem, ou você troca pelo tempo. Então, galera, pra gente concluir o nosso vídeo aqui, eu citei na hora que eu mostrei o Gol aí pra vocês, a substituição da correia dentada com, se caso ele se encaixar em condições de uso severo, você reduzir a manutenção dele para 50% ou menos do valor estimado
no manual. E aí eu tenho um aplicativo aqui, e ele me fala, esse aplicativo é uma oficina conectada que a gente paga aqui na oficina, não sei se vocês vão focar aí. Ele fala para ser substituído a correia dentada a cada 90 mil km ou 54 meses. Na minha opinião, eu nunca peguei um Gol que chegasse com essa quilometragem aí, não. Então assim, é um fato aqui de uso, assim, se o carro for um carro que viaja constantemente, e acredito que aí pode ser que ele chegue nessa quilometragem. Se tiver alguém aí que trocou uma correia dessa com essa quilometragem, deixa aí nos comentários aí qual foi a experiência ou se arrebentou antes. E é o seguinte, vamos voltar aqui para os manuais. E essa informação aqui, ela entra em concordância com o manual do Polo, que é o mesmo motor desse Gol, que é a correia no 9º serviço, que seria um serviço realizado já a cada 10 mil, então no 9º serviço seria feita a substituição da correia. Então é o seguinte, a Fiat já me traz aqui duas opções. Itens que devem ser substituídos ou verificados na metade dos prazos indicados, para veículos utilizados predominantes em estradas poeirentas, arenosas, lamacentas, em condições de uso severas, reboque, táxi, entrega de porta em porta ou quando houver longa inatividade. Aí ela traz uma segunda opção, que é aquilo que eu já li no início aí do vídeo, que é para utilização do veículo predominante em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, efetuar um controle do estado da troca da correia e do tensor a cada 10 mil e, se necessário, efetuar a substituição das correias dos órgãos auxiliares, direção, ar, aquelas correias de acessórios. Então, o que a gente pode concluir disso? Galera, isso aqui é uma média estabelecida pelos manuais, baseado em estudos lá do carro, de durabilidade das peças. Só que a realidade é que você tem que estar sempre levando o seu carro, né, na oficina. Por exemplo, a cada 10 mil você levar o seu carro. Eu levaria a cada 6 meses, se fosse o caso. Assim, eu sempre indico os meus clientes aqui, cada 6 meses leva o carro para uma inspeção. Lógico, a correia, anualmente, aí, se você inspecionar ela e verificou muita contaminação, você substitui, mesmo que você não ande os 10 mil, entendeu? Então é isso. O que vai determinar se você deve trocar a correia ou não é o seu mecânico. Ele vai avaliar para você a condição da correia, né? No caso aqui, igual eu expliquei, eu falei que a gente reduz aqui geralmente a média das trocas das correias, geralmente para metade do prazo. Por exemplo, eu tô com esse manual do Mob aqui, esse Mob ele tá com 27 mil, é um carro 2017 também, e ele vai trocar agora com 30. A gente inspecionou a correia e viu que há a possibilidade dele rodar, porém ele já extrapolou nos 4 anos, né? Então assim, isso vai depender muito do seu mecânico, de ele inspecionar o seu sistema aí, né, as correias, ou inspecionar o carro para você e te estabelecer um prazo de troca. E lógico, você como dono do carro, você tem que também estar sempre andando em dia com as manutenções e sempre levando o carro nas oficinas para fazer essa avaliação. Não espere dar os 4 anos, não espere dar mais de 10 mil, se passou 2 anos e você não rodou 10 mil, não espera, peça uma inspeção. Geralmente, se o mecânico abrir e verificar, olha, sua correia realmente está muito contaminada, dependendo da sua região, aqui no caso em Sarzedo, é batata. 2 anos aqui a correia está muito contaminada. Então você tem que estabelecer essa relação com o seu mecânico. Então assim, o manual é para a gente seguir, a gente ter a base, mas quem vai fazer assim, se adequar o seu carro nas suas condições seria o seu mecânico, beleza? Então para a gente concluir isso aqui, para quem não tem manual, se você achar interessante, eu fiz uma tabelinha aqui, se você quiser copiar ela e você tiver a paciência de anotar, geralmente também, por exemplo, na minha oficina tem lá o controle das coisas. A gente tem um programa que a gente vai armazenando os dados de manutenção do veículo e em um determinado momento, quando o cliente retorna para fazer as manutenções preventivas, a gente puxa lá a quilometragem de como que tá os itens, por exemplo, da correia, se já está chegando a hora ou não, a data, a quilometragem que foi trocada, enfim. Mas se você não tem um mecânico da sua confiança e ele não tem esse sistema, você pode criar isso aqui, ó. Faça uma tabelinha com a KM atual do seu carro, com a data dos serviços realizados, com as próximas revisões e com os itens verificados ou substituídos. Você consegue ter um controle bem bacana do seu carro com esses dados aqui, ó. Por exemplo, você comprou um usadinho, você anota a KM que ele foi comprado, que você adquiriu ele, aí você anota a data dos serviços, as primeiras revisões que você realizou, e aí você já consegue fazer aqui no caso, primeiro uma revisão geral, depois você já começa a ter um controle, anota as próximas revisões, as próximas datas. Por exemplo, de 6 em 6 meses, aí a cada 10 mil você consegue ter esse controle na sua planilha. E também, desse serviço você consegue estabelecer aqui, ó, uma relação aqui de todos os itens que foi verificados. Por exemplo, se na primeira revisão foi necessário só a substituição de correia, tensor, velas, cabos, aí os freios estavam ok. Na próxima, você sabe o que foi substituído, o que foi verificado. E aí você consegue ter um controle de manutenção do seu carro bem parecido com os do manuais aí. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado por vocês terem ficado até aqui.
Espero ter ajudado vocês e esclarecido alguns detalhes aí com relação a essa questão de manutenção de uso severo. Beleza? Valeu, um abraço!